Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Ideias em Debate, um programa em que nós procuramos sempre discutir o progresso do Piauí e a melhoria do ambiente dos negócios. O nosso tema de hoje é um tema delicado, nós vamos estar discutindo por que o Piauí não é desenvolvido. Para isso, nós contamos hoje com dois debatedores. O Dr. Márcio Braz, economista, mestre em ciência política, consultor e diretor da Meta Assessoria Econômica, com passagem em Secretaria de Planejamento dos Governos do Piauí e de Tocantins, além de ex-professor da Universidade Federal do Piauí. E contamos também com o Dr. Kleber de Deus, um conhecido cientista político, pós-doutor em ciência política, consultor e membro da ABCOP, Associação Brasileira dos Consultores de Política. Então, sempre que nós iniciamos esse programa, nós passamos uma cartela com alguns dados base para que as pessoas se situem no assunto. Então, vamos iniciar agora, voltando a uma questão que sempre nós colocamos. A questão da produção. O PIB do Brasil é de 7 trilhões, o do Piauí de apenas 50 bilhões, o que nos coloca com 0,7% do PIB do Brasil. Aí, continuando, para nós vermos como isso fica em termos demográficos, a população do Brasil da ordem de 230 milhões, a população do Piauí de 3,2 milhões. Isso significa que a nossa população versus a população do Brasil é de 1,4%, já o dobro daquele 0,7% que nós vimos na nossa participação do PIB. E, em termos de área geográfica, a área do Piauí corresponde a 3% da área do Brasil. Então, 3%, nós estaríamos falando em mais de 4 vezes a nossa participação do PIB e mostra como nós estamos não apenas abaixo da média do Piauí, mas 4 vezes abaixo da média do Brasil. Alguns sonhos que nós perdemos ao longo do nosso caminho de busca do desenvolvimento. Uma foi a navegabilidade do Parnaíba. Se imaginava o Parnaíba navegável para, entre outras coisas, o transporte fluvial da soja. Vou fazer um pequeno comentário sobre isso. Se nós pegarmos hoje a produção de 2 milhões e 500 mil toneladas de grãos, nós precisaríamos hoje, para transportar essa soja para por exemplo, Parnaíba, a extensão do Parnaíba é de 1.400 quilômetros. Essa extensão que a soja teria que andar seria de mais ou menos uns 1.200, 1.100 quilômetros. Fazendo as contas, uma conta qualquer pessoa pode fazer, nós precisaríamos ter 80 mil balsas rodando o Parnaíba. Então, isso mostra que isso não tinha uma viagem de 10 dias, isso não tem o menor sentido. Um outro elemento também que nós perdemos foi o porto de Luiz Correia, numa área extremamente assoreada. A ideia do porto era que, na sequência da chegada da soja, ela fosse transportada já para navio. Mas tanto um é inviável quanto o outro, porque o porto é altamente assoreado. Hoje, se você for medir a profundidade lá do porto de Luiz Correia, está dando 1,5 metro, 2 metros de profundidade. Só fazer um canal de acesso, depois do canal na boca do... Cada canal desse custaria aí um bilhão de reais, mais ou menos. Nós tivemos uma outra notícia ruim, foi a derrocada da indústria extrativista, especialmente da indústria do babaçu. Uma questão bastante complexa, mas era possível ter alguma solução. As mini-usinas do Parnaíba também houve uma licitação e não apareceu nenhum candidato, e que é incoerente com a navegabilidade do Parnaíba, né? Mas a gente mostra como nós temos sonhos que não são. E a questão das mini-usinas teria uma série de consequências, uma área imensa inundada, um vasto impacto ambiental. Nós tivemos, isso sim, uma grande perda, que foi a atração da Suzano, que teve como projeto no Piauí, uma empresa que ia empregar aí na faixa de 4 mil pessoas, e ela foi embora porque o Piauí não ofereceu as condições para ela ficasse, que era o transporte ferroviário. E tivemos muito recentemente, nós praticamente abdicamos do aeroporto de Teresina. Isso nos coloca hoje como o pior aeroporto de capital do Brasil e mais, de difícil solução, porque esse aeroporto está privatizado e daqui para frente vai ser muito difícil
essa solução. Aí vamos continuar ainda sobre alguns sonhos que nós realizamos nesse intervalo. Nós tivemos a hidrelétrica de Boa Esperança, que houve um grande movimento do Piauí, inclusive das forças políticas, da população. Tivemos a lei de incentivos fiscais, que foi uma lei que realmente nos permitiu trazer algumas empresas para cá. Tivemos o plantio nos cerrados, que foi uma coisa muito importante para o Piauí, uma migração de tecnologia. Tivemos a atração da Bunge, já usando a lei de incentivos fiscais. Houve muita reação na época contra a vinda da Bunge, lamentável. Pessoas que hoje se colocam desenvolvimentistas, na época, fizeram de tudo para impedir a vinda da Bunge, não podemos esquecer isso, são forças do atraso. E tivemos, na minha opinião, também a privatização da CEPISA e da GESPISA. A GESPISA parcial, porque foi apenas em Teresina. E agora, quais são os sonhos que nós ainda temos para realizar? O primeiro deles é a Transcerrados. Nós temos a Marina de Luiz Correia, porque há uma proposta, um projeto muito interessante de transformar aquilo que seria um porto numa marina esportiva, e isso carece de estudos do meu conhecimento, mas é uma ideia, é um sonho. O CLIA, que seria, entre aspas, o Porto Seco, não é bem um Porto Seco, é um centro alfandegário, onde nós poderíamos importar diretamente e desembaraçar aduaneiramente nesse ponto, e, na sequência, ter nessa própria CLIA indústrias que comprariam nas condições tributárias adequadas. O plantio no norte, que hoje está iniciando, começou com a cana e hoje já está tendo soja, essa é uma outra esperança nossa, uma esperança na direção do norte. As energias renováveis é uma coisa muito interessante. Tem algumas questões, porque ela não emprega pessoas. Temos o velho sonho do nosso centro de convenções, não apenas esse que é eterno, que nunca termina, mas se sonhava de se ter um grande centro de convenções, com no mínimo 2.000 pessoas. Até temos hoje uma estrutura para isso, mas que não é explorada. As ferrovias transnordestina e norte-sul, essa integração delas, que poderia permitir não só o transporte da soja, como também da mineração, que é um outro esperança nossa. Continuando, nós temos ainda, junto com a mineração, a siderurgia, uma esperança que se tenha, uma pecuária de volume, uma pecuária de zebu. Para vocês terem ideia, a gente vê o estado do Ceará como um estado da seca, um estado que o interior não existe, e hoje o rebanho de gado do Ceará, se eu não me engano, é 3 vezes maior, de gado zebu, 3 vezes maior do que o do Piauí. Não, de gado zebu não, de gado em geral. Uma outra esperança para o Piauí é um trabalho que está sendo feito muito interessante com a pecuária do gado do curraleiro pé duro, que é muito forte aqui no Piauí. E, evidentemente, que o grande sonho nosso é a industrialização dos cerrados. Os cerrados hoje está apenas na agricultura, temos apenas a Bunge lá, mas isso poderia expandir muito mais com a industrialização de uma série de coisas, inclusive o refino, etc. Fábrica de rações, integração com a pecuária. Tal. Bem, essas são as questões. Eu já falei demais, agora está na hora de ouvir os nossos debatedores. Então, boa noite, Kleber, boa noite, Márcio. Boa noite. Muito obrigado por estarem aqui conosco, trazerem o conhecimento de vocês. Eu queria perguntar para o Márcio, você tem um artigo muito interessante. Esse artigo, não sei se você consegue focar aqui, a relação economia e política versus a falta de modernização econômica do Piauí. Foi escrito, evidentemente, em 2009, estamos com 13 anos, alguma coisa certamente que seria revista, mas dentro disso, desse artigo, Márcio, se eu entendi bem, você coloca que há alguns fatores para um dos fatores, você faz uma comparação do Piauí com o estado da Bahia e com o estado do Ceará, em que você mostra que as nossas forças políticas, da forma como
elas ascendem ao poder, não se sentem comprometidas em devolver àquele eleitor aquele resultado. Elas veem mais no sentido de retribuir aqueles fatores que a levaram ao poder, que não é visto propriamente como o povão. É isso, mais ou menos, não? Sim, sim. E o outro lado é que as forças produtivas, os empresários, também têm uma relação meio complicada com o poder e também não fazem uma questão de uma oposição muito forte, né? Como foi no caso do Ceará. Então, dentro disso, o que eu pergunto para você é o seguinte: você mantém esses pontos de vista? Você acha que alguma coisa mudou? Muito pouco, Ezequias, muito pouco. A ideia central que eu tentava desenvolver nesse artigo, aí, escrito exatamente em 2009, é de que o poder econômico aqui é desvinculado do poder político e o poder político desvinculado do poder econômico. Ou seja, os políticos não têm poder econômico e os empresários não têm poder político. Isso leva a uma situação em que você se utilizar do poder para subordinar as políticas de desenvolvimento econômico às políticas assistencialistas é muito fácil. E este é o grande mecanismo de reprodução dos sistemas de dominação política do Piauí. Então, nada disso mudou até agora. Mantenho tudo que está dito ali nesse artigo. Bem. E você concorda com essa tese dele, Kleber? Aqui nós somos um grupo de debate, não temos que necessariamente concordar. A divergência não quebra a nossa amizade. Não, boa noite aqui. Boa noite. Márcio, agradeço por estar nesse programa tão importante, debater um tema que é temas aí variados que tocam numa questão que anteriormente até que discutimos de maneira informal, né? Eu costumo dizer que não há desenvolvimento sem empresariado, tá? E todas essas questões que o Márcio toca concordo com esse ponto de vista, que primeiro é central. Na verdade, se o Márcio me permite, eu faria uma interpretação, diria o seguinte: olha, Márcio, quando a gente diz assim que o poder político depende do poder econômico e o poder econômico depende do poder político, no fundo a gente coloca uma tese clássica, né? Olha, você não pode ter capitalismo se você não tem economia desenvolvida, tá? Ou seja, se a economia é inteiramente dependente do Estado, que é o caso do Piauí, onde 50% de nossos recursos são provenientes do governo federal, como que nós vamos desenvolver? Só te acrescentando, não apresentamos essa carteira, mas já apresentamos em outros programas, a participação do setor governo do Estado no nosso PIB é de 33%. Um terço. É avassalador, é absurdo. É praticamente inviável qualquer proposta de desenvolvimento nessas condições. Então, ou seja, tem que ter economia. Como é que se tem economia? Na verdade, aí tem que ter algumas prioridades. Na sua apresentação, aqui você levantou questão de sonhos, ganhos, esperanças e sonhos perdidos, né? Aí tem uma frase muito clássica que também diz assim: olha, subdesenvolvimento é obra de muito tempo, né? E a questão política... Quem disse isso? Eu acho que foi o Nelson Rodrigues, né? Então não é obra de improviso, isso demora muitos anos para ser construído. E o Márcio tocou nesse artigo, eu não li, mas pelo que ele comentou, eu concordo com a leitura. Então nós não temos essa capacidade, não tivemos ainda de optar ou de fazer uma ruptura com este modelo que historicamente predomina no Brasil. Desse domínio dessas oligarquias, vamos ao termo, locais, que se apropriam do Estado, e nós não temos capacidade nenhuma de trazer nenhum indutor, vamos dizer assim, de agente econômico, ou temos muito pouco. Você mencionava a questão, nos poucos pontos onde há capitalismo, que é a questão do cerrado. Mas é um agente externo que vem com uma infraestrutura mínima, mas precaríssima, que não tem condições de alavancar. Então, por isso que nosso PIB cresce, Márcio, uma das razões. Ele cresce, vamos dizer, no agregado, né? A velha tese do Roberto Campos, né? Eu digo, olha, as ondas levantam todos os barcos, né? Então, cresce a economia brasileira, naturalmente cresce a economia piauiense, mas aqui não há atores
do ponto de vista político, e aí eu digo também do ponto de vista econômico, porque os empresários, no meu entender, estão se organizando. Eu percebo que essa movimentação ela tem crescido, mas ela é tímida porque essas demandas não estão chegando. E aqui eu faço um diagnóstico técnico, né, no sentido de colocar essas questões para os colegas. Né? Eu digo, olha, quais as demandas do empresariado, dos setores empresariais? Não temos, vamos colocar da classe empresarial. Tem demandas. Quem são os representantes dessa classe empresarial? Porque são eles que vão levar essas demandas para o executivo, para implementar de alguma maneira alguma política pública voltada para eles. O problema é que essa é uma questão que quase ninguém discute. E aí passa por uma questão também de gerenciamento. Quando nós olhamos para os nossos gestores, a gente vê quem que fala em desenvolvimento, quem fala em capitalismo, por exemplo. É uma palavra que praticamente que é empresário, é uma palavra, vamos dizer assim, até demonizada no Brasil, e aqui no Piauí então nem se fala os custos que tem para se montar uma empresa. Então, todas essas questões que você elencou ali, se não tiver um setor empresário, ou setores empresariais com capacidade de mobilização e articulação com o poder político, eu creio que fica muito difícil de romper com toda essa estrutura que aí está. Eu sou um admirador da ciência política. Desculpa, Márcio, eu vi que você quer comentar uma coisa, mas eu volto para você, queria só fazer um pequeno comentário, que é o seguinte, eu sou um admirador da ciência política e eu vejo assim, eu vi, por exemplo, um artigo que você escreveu, uma coisa interessante. Houve um deputado que fez uma manifestação muito forte, contrária aos cerrados. E você disse que nesse tipo de visão, eu vou até ler aqui, porque é meio complicado, que nesse tipo de visão, a prioridade do Piauí seriam estradas vicinais, criar galinha e produzir mel. É isso mesmo? Infelizmente, é a nossa visão, é a visão da política piauiense. Não é uma visão pequena de pessoas que estão lá que deveriam estar preocupadas com questões maiores, mas é que falta a questão, me desculpe colocar isso, do preparo técnico dos representantes. Eles são eleitos, é evidente, aí o nível educacional do piauiense é bastante baixo, mas o cara colocou que priorizar a produção de galinha do pé duro. Eu digo, maravilha. Mas a galinha do pé duro ela não vai gerar emprego, não vai gerar desenvolvimento, e precisava de um... Eu fico vendo aquilo, você fica estupefato quando ouve uma frase daquela. E assim é até maluco, porque parece que você é contra a criação da galinha do pé duro. Não, quanto mais família fizer. Mas não é por aí que a gente vai dar a volta, né? Resolver esses problemas estruturais. Mas olha só uma coisa. A observação que eu queria fazer diz respeito exatamente a esse assunto, e o Kleber confirmou aqui a minha tese. Numa democracia representativa, Kleber, a representação dos interesses deveria ser feita pelos nossos deputados. Então, eu te pergunto, quem é um deputado que represente os empresariados? O empresário. Não existe. Na lógica do pensamento da reprodução do sistema de dominação política, o deputado que falou que o importante era criar a galinha do pé duro, é mais importante do que a soja, está certo. Porque ele falou para o público que vota nele, que vai eleger ele. A estrada vicinal, dessa lógica, a estrada vicinal é mais importante do que muitas horas de voto mesmo. Sabe por quê? Porque ela atende a um número maior de interessados. Mas aí, isso do ponto de vista eleitoral. Bem. E quem está no poder, Kleber? Olha, você foi meu professor, vamos reconhecer uma coisa. A lógica do pensamento de quem está no poder é permanecer no poder. Não é trabalhar pela sociedade. O político se interessa por maximizar o voto. E o eleitor se interessa por maximizar a utilidade do voto. Ou seja, eu voto naquele político que... Eu sei que tem outro melhor do que ele, mas aquele ali mora na minha rua e eu tenho acesso fácil. Mas, com muito pesar, eu vou ter que fazer um pequeno intervalo. Estou sendo avisado que chegou no nosso horário do primeiro bloco. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco. E, na sequência, nós continuamos daqui, tá bom? Ok. Então, por favor, nos aguardem. Estaremos retornando breve no segundo bloco desse programa Ideias em Debate.